Pesquisa do IBOP da Universidade Federal de Pelotas estima que 8 milhões de brasileiros contraíram o novo coronavírus. O Ministério Público investiga suspeita de superfaturamento em compra de testes da Covid-19 em 7 estados e no Distrito Federal. São Paulo tem o maior número de novos casos em 24 horas desde o início da pandemia. O Rio reabre restaurantes, bares e academias de ginástica. Universidade encontra o novo coronavírus em amostra do esgoto de Florianópolis, colhida em novembro. Investigado por fraude na compra de respiradores pelo estado do Pará, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde renuncia ao cargo. Produção industrial cresce 7% em maio na comparação com abril. Caixa vai incluir impostos e taxas de cartório nos novos financiamentos da casa própria. O Conselho Nacional do Ministério Público vai julgar procuradores da Lava Jato em Curitiba por abuso de poder. E o procurador Deltan Dallagnol rebate as críticas feitas às forças-tarefas como a Lava Jato. Deslizamento mata 160 mineiros em Mianmar. Moradores registram a primeira neve do ano em São Joaquim, na Serra Catarinense. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil já tem quase 62 mil mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas foram 1.252. Os casos de infecção pelo novo coronavírus chegaram a quase 1,5 milhão. Mais de 850 mil pessoas se recuperaram da doença. Um dia depois do governador João Dória anunciar uma possível estabilização no patamar de mortos, o número de novos casos no estado de São Paulo foi o maior desde o começo da pandemia. O número de pessoas com equipamento está em teste. A Prefeitura de São Paulo disse agora há pouco que vai reabrir na segunda-feira os 48 centros esportivos e o Parque das Bicicletas para caminhadas ao ar livre das 6 horas da manhã até o meio-dia. Os frequentadores terão a temperatura checada e não poderão abrir mão das máscaras. A multa para quem desrespeitar o uso obrigatório da máscara de proteção passou a valer hoje em todo o estado de São Paulo. Essencial para evitar o contágio pelo novo coronavírus, o uso adequado da peça agora pode proteger. Bares, restaurantes e academias de ginástica voltaram a funcionar nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Os estabelecimentos estavam fechados desde março e agora reabrem, só que com algumas regras de restrição. Tem que ser. E hoje o Ministério da Saúde divulgou o resultado da pesquisa sobre a Covid-19 feita pela Universidade Federal de Pelotas. A repórter Soane Guerreiro está em Brasília e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Soane. Qual é a principal conclusão até agora? Oi, Raquel, boa noite a você, a todos que nos assistem. A principal conclusão é que 8 milhões de brasileiros contraíram o novo coronavírus em 1 mês e meio, de meados de maio até o final de junho. E outra conclusão importante é que 1 a cada 7 pessoas não sabe que contraiu esse vírus. Aí quase 90 mil brasileiros participaram dessa pesquisa nos meses de maio e junho. E a intenção do governo é fazer um mapeamento, ver a evolução da Covid-19 em todo o país. O estudo aponta que 91% dos infectados apresentaram sintomas e os principais deles são a perda de olfato e também de paladar, além de dor de cabeça, febre e tosse. E só para lembrar que os mais pobres foram os mais atingidos. Já entre os indígenas, a taxa de contágio é 5 vezes maior do que em brancos. E uma outra informação importante é que as crianças são tão infectadas quanto os adultos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Soane. O Ministério Público investiga irregularidades na compra de kits para a detecção da Covid-19. Foram cumpridos mais de 70 mandados de busca e apreensão em 7 estados e também no Distrito Federal. Os investigadores suspeitam. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Alberto Beltrame, renunciou ao cargo e pediu afastamento da Secretaria de Saúde do Pará. Ele é investigado por suposta fraude na compra de materiais com valores abusivos durante a pandemia. O afastamento de Alberto Beltrame... A polícia do Rio de Janeiro tenta descobrir quantas mulheres foram vítimas de um falso médico preso por estupro na capital fluminense.
Segundo as investigações, os abusos ocorriam durante sessões de procedimento estético. Tinha feito constrangimento. Então eu realmente quero que ele pague pelo que ele fez. É o mínimo. A mãe que confessou ter matado o próprio filho em Planalto, no interior gaúcho, foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Alexandra Dolgolkensky admitiu ter usado uma corda para estrangular o filho, Rafael, de 11 anos. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Moradores de uma comunidade... Após 2 meses de queda, a produção industrial voltou a crescer no Brasil em maio, mas ainda não foi o suficiente para compensar os prejuízos de março e abril. Da estagnação, O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da reunião de cúpula do Mercosul, o grupo de países formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Um dos principais temas do encontro foi o acordo de livre comércio com a União Europeia, fechado há mais de um ano e que ainda não entrou em vigor. Liderança do grupo, encontro do que passou para o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou. O senador Flávio Bolsonaro foi intimado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro a prestar depoimento na próxima semana aos promotores do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, que investiga um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. A defesa do parlamentar diz que recebeu a intimação com surpresa, uma vez que o Tribunal de Justiça transferiu o caso para a segunda instância. Informou ainda que, por ter prerrogativa de marcar uma data, o depoimento de Flávio Bolsonaro não está confirmado no dia que foi previsto pelo Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público vai julgar na semana que vem uma representação contra procuradores da Lava Jato em Curitiba. O motivo é a apresentação feita no PowerPoint em 2016, que apontava o ex-presidente Lula como chefe de uma organização criminosa. Nos últimos dias foi aberta uma crise entre os procuradores da Operação Lava Jato e a Procuradoria-Geral da República. A Covid-19 já tirou as vidas de 520 mil pessoas no mundo inteiro. O número de infectados ultrapassa 10 milhões e 800 mil. E hoje o governo britânico divulgou detalhes do plano de reabertura das escolas em setembro. Na Suécia, a pandemia virou até tema de exposição. A transformação das nossas vidas por partículas que se... Aqui no Brasil, pesquisadores encontraram partículas do novo coronavírus em amostras de esgoto colhidas em novembro do ano passado em Florianópolis. O resultado revelou que o vírus começou a ser... e que nenhum paciente ficará sem atendimento. Difícil arranjar uma outra interpretação para isso, né? E depois do ciclone que atingiu em cheio o sul do país, a região teve queda nas temperaturas. A primeira neve do ano foi registrada hoje na Serra Catarinense. Os flocos de gelo caíram no início da manhã desta quinta-feira no distrito. Fique em casa. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai passar a incluir no financiamento da casa própria o valor do imposto cobrado na negociação do imóvel e também as despesas com cartório. Outra novidade é o registro eletrônico da escritura para contratos de pessoas físicas. Sim, ela já deu, que foi o mais difícil. E veja daqui a pouco a história da primeira voluntária brasileira a testar a vacina de Oxford contra a Covid-19. E por causa da pandemia, as eleições municipais são adiadas para novembro. O SBT Brasil volta já já. SBT Brasil. Oferecimento. O Congresso Nacional promulgou hoje a emenda constitucional que adia as eleições municipais deste ano. A medida foi tomada em razão da pandemia. Foram meses de debate. Facilitadas também, né? Um deslizamento de terra em uma mina de jade matou pelo menos 160 pessoas em Mianmar, no Sudeste Asiático. Acompanham o caso. Depois de meses de aumento na taxa de desemprego, os Estados Unidos anunciaram a criação de quase 5 milhões de vagas em junho. A notícia que animou o mercado financeiro chega no momento em que o país registra o maior número de novas infecções diárias pelo novo coronavírus. Ela caiu de quase 15% para 11% em junho, mas ainda é o índice mais alto desde a Segunda Guerra Mundial.
As mulheres que estão em processo de reprodução assistida foram orientadas pela Anvisa e pelas sociedades médicas a adiar o tratamento até o fim da pandemia. Mas agora em julho, algumas pacientes poderão retomar os procedimentos. Aos 38 anos, Elis corre contra o tempo. Mas com a O Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a participar dos testes da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. As doses já começaram a ser aplicadas em voluntários brasileiros, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Falta de ar, dores e uma solidão profunda. A doutora Denise viu tudo isso. A gente que tem que se emocionar com o seu gesto. Muito obrigada, porque a sua iniciativa vai beneficiar a todos nós. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.